noite, eu E sou ela é a atriz. A vida, um palco e ela é atriz. Xuxa. Gente, vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Pelo cronograma de vocês, corresponde à 20ª aula, certo? 21ª aula, tá bom? Vou iniciar aqui o compartilhamento dos slides com vocês, tá bom? E aí vocês me fornecem um feedback acerca do fato de estarem vendo ou não, tá bom? Vamos lá. E aí? Estão vendo os slides? Sim. Sim? Beleza. Ok. Então, vamos para a segunda parte das patologias reumáticas, né? Que nós iniciamos na sexta-feira, quando falamos de gota, né? E do lúpus eritematoso sistêmico, ó, saiu da primeira. Então, hoje vamos dando continuidade a essas patologias reumáticas, que são classificadas como doenças autoimunes, lembram? E, uma vez sendo doenças autoimunes, são doenças que são agudas ou crônicas. Tem como zerar o sistema imunológico? Tem? São crônicas. São crônicas, né? Não tenho como zerar meu sistema imunológico. E quando eu falo em uma doença autoimune, eu estou falando uma doença que ela é causada devido a um exagero, né? A uma exacerbação, né? A um passado limite do sistema imunológico, né? Naquela questão de querer tanto proteger a nós, né? Que acaba nos fazendo mal. Isso. E aí, gente, indo nessa linha, né? Nós já até fizemos algumas ressalvas relacionadas a doenças reumáticas, que eu lembro muito bem. Olha como eu sou legal, eu estou trazendo de volta para vocês o que foi falado na aula passada. Eu lembro muito bem que Carol Antunes fez uma colocação, na realidade ela quis esclarecer uma dúvida acerca do fato, quando ela perguntou, professora, a senhora disse que doenças reumáticas são doenças autoimunes. Então, todas as doenças autoimunes, elas vão ser reumáticas? Lembram disso? E aí eu disse, não. Toda doença reumática, ela se encaixa no grande grupo de doenças autoimunes, mas nem toda doença autoimune, ela vai ter caráter reumático, certo? Cuidado com isso aí, porque isso dá uma pegadinha bem legal, tá certo? Então, quando eu faço referência a doenças reumáticas, eu estou falando de doenças inflamatórias. Lembram que nós falamos, por exemplo, do lúpus eritematoso sistêmico, que é uma inflamação que ocorre de forma geral no corpo da pessoa, uma inflamação generalizada, lembram? Então, quando eu falo em doenças reumáticas, eu estou me referindo a doenças de caráter inflamatório, tá certo? Agudas ou crônicas, a maior parte delas são crônicas, tá bom? Não são todas que são crônicas, mas a maior parte, predominantemente, essas doenças reumáticas, elas têm caráter de cronicidade, certo? Que vão acometer um sistema específico do corpo, tá? Ou vão comprometer o corpo todo, como vimos no lúpus, né? Já a gota é aquela inflamação que ela não acomete o corpo todo, ela está mais associada ao quê? A articulações. Lembram? Que a gota, ela ocorre... Hoje eu lembrei muito de você. Muito. Uma técnica minha me mandou uma mensagem sábado no meu celular da empresa, pedindo para eu dar uma olhada no exame, acho que é do esposo dela. É que eu nem vi no fim de semana, eu tava de folga, né? E vi hoje pela manhã. Aí fui lá, né? Olhar os exames, ela queria saber se estava tudo normal. E aí eu fui olhar e 12 páginas de exame. Quando eu cheguei no ácido úrico, o ácido úrico do cara tava 9 miligramas por decilitro. E o normal é até 6 para homem, porque existe uma variação quando é homem e quando é mulher, certo? Aí quando eu vi quase 9, aí eu já me lembrei de vocês, né? Aí na minha cabeça, já aconteceu o quê?
se tem níveis elevados de ácido úrico na corrente sanguínea, configuram uma hiperuricemia, lembram? Ácido úrico elevado na corrente sanguínea, certo? E aí essa hiperuricemia, ela predispõe à formação de quê? De cristais de monourato de sódio, lá nas articulações, né? Mais especificamente no líquido sinovial. E aí isso promove o quê? Uma inflamação da articulação. E dá a sensação de que tem grãozinhos de areia, né? E aí, quando eu vi o resultado, tudo isso já passou na minha mente. Aí eu disse, olha só, poderia botar uma questão na prova, né? Dos meninos com Não, professora, não se amostre não, por favor. Fique quieta. bem legal. Ai, meu Deus. Fique quietinha. Então, a gota, gente, é uma doença autoimune que ela está mais associada ao comprometimento de articulações, tá bom? Devido à formação dos cristais de monourato de sódio, né? E aí compromete a mobilidade dessa articulação, dispara um processo inflamatório. Daí nós verificamos os sinais logísticos. E quais são esses sinais logísticos que nós podemos ver? O edema, né? O eritema, né? Que é a região mais avermelhadazinha, né? E o que mais, gente? Edema, Eremia. eritema e hiperemia. Que o que configura uma hiperemia? O aumento da temperatura naquele localzinho específico que está inflamado, tá bom? Então, vejam que nós temos doenças que têm um caráter inflamatório mais generalizado, certo? Como o lúpus, né? E aí tem outras que estão mais associadas ao comprometimento de um sistema específico, né? Como a gota, que está mais voltada para o quê? Para as articulações, para o sistema articular, né? E geralmente, gente, essas patologias reumáticas, elas acabam comprometendo o paciente, a pessoa que é diagnosticada com ela, ao ponto de gerar incapacitações nessa pessoa, tá certo? Incapacitações que podem ser temporárias, naquele momento, tá bom? Ou que podem ser permanentes, principalmente naquelas doenças que têm um caráter de cronicidade. Se uma doença é crônica, eu posso inferir de forma inquestionável que o comprometimento que ela vai gerar no funcionamento do corpo dessa pessoa não vai ser um comprometimento temporário. Vai ser o quê? Um comprometimento permanente. Se eu estou falando de uma doença que tem um caráter de cronicidade, né? Então, fiquem ligados aí nessas informações, tá certo? Porque elas fazem toda a diferença, tá? Deixa eu só liberar aqui a entrada de uma pessoa. Um minutinho. Ok. Voltando, conseguem continuar vendo os slides? Tá tranquilo? Tá? Sim. Dá. E aí, gente, eu trago essa imagem para mostrar justamente isso que estamos comentando, relacionado ao fato das doenças reumáticas elas poderem comprometer um sistema específico, ou então vários sistemas juntos, certo? E aí, para dar uma aprofundadinha a mais nessas doenças reumáticas, antes de aprofundar, eu já estou pensando no futuro. Em relação à epidemiologia das doenças reumáticas, né? Quando eu faço considerações epidemiológicas, eu estou fazendo considerações acerca da doença em um nível populacional considerável, certo? A epidemiologia é a ciência responsável por estudar o processo de saúde de doença, processo de saúde-doença que ocorre na população, certo? Então, a nível populacional, até mundial, as patologias reumáticas, elas não são exclusivas de uma faixa etária de idade, uma faixa etária específica, tá certo? É um mero engano, é uma ilusão dizer que patologias reumáticas, como artrite, artrose, fibromialgia, gota, são doenças que são mais específicas das pessoas da terceira idade. Não.
pessoas muito jovens também podem ser acometidas por essas doenças, tá bom? E eu tenho uma ex-aluna que até trabalha comigo atualmente, que ela sofre de uma artrite pesada, a ponto de, por exemplo, quando ela faz um plantão de 24 horas, ela chega em casa e ela tem que colocar compressa praticamente no corpo todo, porque todas as articulações dela ficam bem demasiadas. E é uma menina jovem, menos de 35 anos de idade. Né? Existem patologias, sim, que são específicas mais do pessoal mais... Professora, Oi? eu tirar uma dúvida. A chikungunya, né, que veio com a zika, né, da dengue, do Aedes aegypti, desculpa, ela é considerada uma doença reumatológica? Não. Porque muitos tratam como se fosse, né? É uma arbovirose, certo? Zika e chikungunya são classificadas, são doenças classificadas como arbovirose. Porque ela ataca bem bastante, né, as articulações. Mas isso é uma característica da doença, de manifestação clínica dela, sinal, sintoma. Mas Zika e chikungunya são arboviroses, e quando eu digo arboviroses, eu estou me referindo a viroses, doenças causadas por vírus, que são transmitidas a partir da picada de algum inseto, certo? De algum mosquito, tá bom? Então, Zika e chikungunya não são doenças reumatológicas, porque não são doenças autoimunes, tá bom? E sim, uma doença que é causada por um vírus que você adquire através da picada do inseto, né, do mosquitinho, né? E aí que é caracterizada, essa doença, ela é caracterizada por alguns sinais e sintomas específicos, e dentre esses está o comprometimento articular, tá bom? Mas não é uma doença reumática, porque não é uma doença autoimune, tá certo? Então, vejam que doenças reumáticas, elas podem acometer desde pessoas mais jovens até pessoas mais idosas, né? Porque são doenças que elas não são exclusivas de uma faixa etária específica, tá bom? E são consideradas epidemiologicamente como um problema de saúde pública no Brasil, né? Visto que inúmeras pessoas são acometidas por esse tipo de patologia. E aí imagina uma patologia de ordem crônica, que não tem tratamento efetivo, só paliativo, que é o que? O sintomático, só para, como que eu posso dizer, aliviar aqueles sintomas que estão incomodando naquele momento, mas é algo que não vai ter como reverter, né? Então, é considerado um problema de saúde pública no nosso país, né? Configuram a segunda maior causa de afastamento dos trabalhos, né, do processo do ambiente laboral, né, porque você imagina, uma pessoa com uma crise de gota, ela não consegue nem se movimentar direito. Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai desempenhar as suas funções laborais? Não é verdade? Então, é a segunda maior causa de afastamento temporário do trabalho. Isso quando não é definitivo, né? Porque por muitas vezes, a depender do nível do comprometimento clínico desse paciente, ele vai ter que se aposentar por invalidez. Né? Quantas pessoas jovens, devido à doença reumática, precisa logo se aposentar porque não tem condições de dar continuidade ao trabalho. Aí vocês imaginam o que é para uma pessoa jovem, do nada, ser considerada inválida e não poder fazer nada do que pessoas da sua idade geralmente fazem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que Ave Maria, eu tenho mil e uma coisas para fazer, ainda procuro mais, como se não tivesse nenhum. Né? Mas aí eu fico pensando, meu Deus, pode ser muito cansativo, mas eu não me vejo sem trabalhar. Eu não me vejo sem dar aula, eu já estava perturbada sem dar aula. Não me vejo sem estudar. Então, por mais cansativo que seja, já faz parte da minha rotina, né? Minha rotina sempre foi assim, muito cheia de coisas. Aí imagina se eu sou acometida por uma doença dessa e tenho que parar tudo isso. É muito triste, né? Tanto que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com esses tipos de doença
são pessoas extremamente depressivas, né? Porque tem que parar de viver praticamente, né? Devido ao processo de doença, tá certo? Então, configura a terceira causa de aposentadoria precoce por invalidez. Né? Quantas pessoas com menos de 40 anos têm de se aposentar por invalidez? Deus me defenda. Eu reclamo, foi cachorro novo na peia, mas eu amo minha rotina, não me vejo sem. Então, gente, para dar uma aprofundada a mais nessa questão de doenças reumáticas, eu trouxe para vocês a artrite, tá certo? E sem precisar ver conceito nenhum pela palavra. Qual é o sufixo? Qual é a partezinha que termina essa palavra? It, né? It significa o quê, gente? Inflamação. 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 E arte? É no futuro? Articulação. Articulação. Então, vai ser uma patologia caracterizada por uma inflamação, por um processo inflamatório que compromete o quê? Articulações. E aí, para falar de forma mais técnico-científica para vocês, eu digo que compromete o sistema músculo-esquelético. Gente, se a gente falar para anatomia e fisiologia, certo? Não tem como separar músculo de ossos, certo? Porque, por exemplo, nós só conseguimos ficar de pé, certo? Na posição anatômica que a gente chama de bipestação. Nós só conseguimos isso porque nós temos uma estrutura óssea e quem segura essa estrutura óssea são o quê? Os músculos, por contração ou por relaxamento. Imagina você que nós fazendo o movimento de andar, certo? Existe o quê? A questão do encurtamento e do esticamento, certo? Desse músculo que vai promover a movimentação de quê? Desse tecido ósseo, tá bom? Então, se eu falo em comprometimento de articulações, lembra que, por definição, a articulação é o espaçozinho que existe entre o osso e outro para que eles não se toquem diretamente. E aí eu dou um espaçamento, e aí nesse espaçamento eu dou o nome de quê? De articulação. E aí, para diminuir o impacto, por exemplo, de movimentos, né, entre um osso e outro, na articulação, eu vou precisar ter aquele líquidozinho, né, que nós chamamos de líquido sinovial, né, e ele tem uma consistência gelatinosa, é como se fosse um gelzinho, que tem a intenção de quê? Lubrificar essa articulação, absorver impactos, impedir o contato direto de um osso com o outro, certo? Se um osso tocasse o outro, gente, nós sentiríamos muita dor, sem contar que com o fato que contato direto, osso e osso, ia desgastar essas peças ósseas. Então, nós iríamos ter um comprometimento considerável desse tecido ósseo, tá certo? Então, quando eu falo em articulações, é praticamente impossível não falar em sistema musculoesquelético, tá certo? Então, quando eu falo em tecido musculoesquelético, eu posso dar uma aprofundada nesse sistema e chegar até aonde? Na articulação, tá certo? Então, por definição técnico-científica, a artrite é um processo inflamatório que vai acometer o quê, gente? Sistema músculo-esquelético, que é o mais geral, e aí, mais especificamente, o que, gente? Articulações, tá certo? Então, outra definição mais simplista, só olhando pelo nome, é um processo inflamatório que acomete o quê? Articulações do corpo. Bom, professor, e para ser considerado artrite, precisa ser uma articulação específica? Não, certo? Se ocorre um processo inflamatório entre a articulação que existe entre uma vértebra e outra da coluna vertebral, posso chamar artrite? Posso. Tá? Se existe um processo, se está ocorrendo um processo inflamatório na articulação que existe entre o fêmur,
a cabeça do osso fêmur, que é o da coxa, que é o osso mais longo que nós temos no corpo, e o quadril. Se acontecer, professor, uma inflamação entre essa articulação, comprometa, perdão, essa articulação, posso chamar de artrite? Pode, certo? Professor, e se ocorrer um processo inflamatório na articulação do tornozelo, é artrite? É, não é uma articulação que está inflamada? Por definição, a artrite é o quê? Um processo inflamatório que compromete o quê? Articulações. Aí, se você quiser uma coisa mais bonita, você vai falar processo. Professora, Oi. a artrite pode ser considerada uma doença crônica? Sim. Quem tem... Isso é Jairo, né? Yes, my friend, hello, baby. Pode sim. É, certo, Jairo. Você jamais vai ver uma pessoa que teve um evento de artrite e nunca mais vai ter. É uma doença crônica, porque a pessoa não se cura, né? E aí, entre uma crise e outra, existe um espaço de tempo que a pessoa vive normalmente, né? Mas é muito natural que uma pessoa diagnosticada com artrite, ela tenha picos de piora sempre, sempre, sempre. E ela nunca vai ficar boa, tá certo? Ok, gente, então em qualquer articulação do nosso corpo que ocorra esse processo inflamatório, vai ser artrite. Aí, se você quiser um conceito mais amplo, né, mais bonito, você vai falar que é um processo inflamatório que acomete o sistema musculoesquelético, mais especificamente o quê? Articulações. Lembrando que o sistema musculoesquelético, eu estou fazendo uma consideração, o quê? Uma referência, o quê? Mais abrangente, tá bom? Em que eu incluo tanto o tecido muscular quanto o tecido ósseo, que caminham juntinhos, estão diretamente associados, tá certo? E aí, eu posso fazer uma especificação relativa ao sistema musculoesquelético, voltando para quem? Para as articulações. Bom, então, qualquer processo inflamatório que ocorra em qualquer articulação do corpo, tá bom? Recebe o nome de artrite, beleza? O vento destruindo tudo. Então, vamos lá. Etiologia. Quando eu falo em etiologia, gente, eu estou falando o que é que origina essa doença. Tá certo? Se eu falo na etiologia do Covid-19, eu tenho que me referir ao vírus SARS-CoV-2, porque é o vírus específico que causa a Covid-19. Bom, então se eu estou me referindo à etiologia da artrite, o que é, professora, que causa? Quem sabe? Então, é uma etiologia desconhecida. Apesar de todo o avanço da medicina até os presentes dias, né, não se sabe ao certo, não existe um agente etiológico específico, não existe um micro-organismo. É um vírus, professor? É uma bactéria? É um protozoário? Não, sabe-se que não. Tá? E é o que causa? Ainda não sabemos. Então, a etiologia da artrite é desconhecida até o presente momento, certo? E aí, o que é que os estudos científicos mostram? Né? Que existe o fator genético por trás de tudo isso, certo? E aí, quando eu digo que existe o fator genético, eu estou querendo dizer, por exemplo, que se meu pai, por exemplo, que não é o caso, glória a Deus, é uma pessoa que é portadora de artrite, então, eu sendo filha dele, eu tenho uma probabilidade muito grande de desenvolver esse processo inflamatório que acomete articulações, tá certo? Então, os estudos científicos, eles sugerem, né, que o fator genético, ele tem um peso muito grande, certo? E também, gente, está muito associado ao estilo de vida da pessoa. Tá bom? Quando eu falo em estilo de vida, eu me refiro à alimentação, né? A qualidade do sono também, né, professora? Da professora Pia. Professora, a senhora está querendo dizer que se a pessoa dorme bem ou se dorme mal pode influenciar nas articulações? A prática de exercícios físicos, certo? A prática de exercícios físicos, pelo menos até agora, não tem nada que diga que exercício físico faz mal ao corpo humano.
É tanto que pessoas diagnosticadas com artrite, mesmo tendo esse comprometimento articular, essas articulações estão sendo inflamadas, tendo picos de inflamação específicos, essas pessoas praticando atividade física, elas reduzem drasticamente, consideravelmente, certo? Os eventos de crise, os eventos de agudização da doença, certo? Então, o estilo de vida da pessoa, principalmente relacionado à prática de exercícios físicos, tem um importante peso, né, na ocorrência ou não do desenvolvimento de artrite, tá certo? Então, são coisas que não se sabe ao certo o que causa, mas sabe-se que se a pessoa tem um estilo de vida, por exemplo, com uma má alimentação, não pratica exercícios físicos, essa pessoa ela já é predisposta a desenvolver artrite. Tá? Se essa pessoa tem algum caso na família de alguém que tem essa doença, ela já precisa ficar meio que com a luzinha alerta, né, acesa, porque provavelmente ela vai desenvolver. Né? E aí, o que foi? É real. Minha mãe e minha avó. É real oficial, então você tem uma genética pesada. Da mesma forma que eu tenho uma genética muito pesada para câncer. E tanto o lado da minha mãe quanto o lado do meu pai tem inúmeros casos de câncer. E aí, para me presentear mais ainda, meu pai já teve câncer. Né? Então, eu sou bem tensa nessa questão oncológica. Né? Então, professor, e o que é que causa artrite? Não se sabe, certo? Então, é uma doença de etiologia o quê? Desconhecida. Até o presente momento. Beleza, Professora, gente. o fumo não pode ser uma causa também, não? Com certeza. Tabagismo, sedentarismo, tudo isso. Não, cigarro não causa isso, não. É mentira da mídia. Oh, meu Deus. Como é que você está dizendo isso? Um futuro profissional da área da saúde. Vou lhe cancelar, Você viu? bota culpa no cigarro? Vou lhe cancelar. Não venha não, forte, viu? Ora. Quem é Marco? E até aí, tudo bem, gente? Beleza? Podemos seguir? Sim, pode dar continuidade. Professora, eu tenho uma dúvida, só uma informação. No início, quando você está falando das doenças reumáticas, você falou que a formação de cristais no líquido sinovial, não é isso? Aí minha dúvida é, essa formação de cristais é caracterizada apenas na gota, na doença gota, ou em todas as doenças das articulações, no caso, ou não? Não. A questão do ácido úrico está mais associada à gota, tá, Carol? Não, mas a questão da formação dos cristais, então, é devido à hiperiumia, no caso. É elevado do ácido úrico. Isso. É elevado, as taxas elevadas de ácido úrico a nível sérico, lá no sangue. Hiperuricemia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Vou poder me seguir aí? Tá tranquilo? Então vamos seguir. Eu tenho uma dúvida, mas no final eu tiro, professora. Silvia. Em relação a outro assunto. Oi. Existe mais de 100 tipos de doenças reumáticas, né? Tem muita. Eu não sei nem quantificar na realidade. Uau. Uau. Gente, fatores de risco. O que são fatores de risco? São aquelas características que a pessoa pode ter, pode ser portadora, que vão contribuir para o desenvolvimento da doença, certo? Quer dizer que se eu tiver uma dessas características, professor, eu vou ter doença reumática? Não, calma. Tá certo? Nem 8, nem 80. Professora, tem uma dúvida. Oi, pode falar. Em relação à doença lúpus, pode a manifestação clínica em morenas, em mulheres morenas, eritema lá, aquela manchazinha que aparece no rosto, como é que consegue identificar em pessoas negras, né? A consistência da pele, ela muda, sabe, Inácio? Ela fica com a pele mais grossa naquela região do eritema malar. E, geralmente,
reumatologistas, dermatologistas, eu acredito que quem já foi a um dermatologista, sabe que eles usam uma lupa bem grande de aumento e que acende uma luzinha ao redor da lâmpada, fica uma lâmpada super clara, super iluminada, e aí, quando eles colocam para ver a pele, a putz da pessoa, né, consegue ver um aumento 300 vezes maior, e aí ele consegue perceber que a constituição da pele, as características físicas dessa pele, elas estão meio alteradas. Essa luz é a alma da pessoa. Né? Ilumina mesmo. Ok, Obrigado. nada. Tem uma dúvida. Pode falar. Qual a diferença da bursite para artrite? Bursite é a questão do extravasamento de líquido. É um processo inflamatório que ocorre a nível tão elevado que ocorre o acúmulo de líquido na articulação. E aí, pessoas que são comprometidas por uma bursite, né, são acometidas por uma bursite, precisam fazer um tratamento chamado de infiltração. Bom? E o que é que vem a ser uma infiltração? Uma punção que ocorre na articulação, com uma agulha bem generosa, tá? E é aplicado corticosteroide, tá certo? Diretamente na articulação. Resumindo, é a acumulação de líquido sinovial. Não necessariamente o aumento do volume de líquido sinovial, certo? Porque em todo processo inflamatório é natural, por exemplo, quando ocorre uma inflamação, por exemplo, num cantinho de unha, que foi feito um bife, tá? Cria o quê? Um líquidozinho ali, pus. Antes do pus, não cria tipo o que o povo do interior chama salmoura. Isso. Então, quando a inflamação ela é muito a nível bem considerável, há um acúmulo de líquido maior naquela região, que não é água, né? Mas simplesmente consiste no fato de se está ocorrendo uma inflamação, a circulação sanguínea naquele local vai aumentar na intenção de que células de defesa, como glóbulos brancos, que são os leucócitos, sejam mais deslocados para aquele lugar, tá certo? Na intenção de entrar no combate contra o micro-organismo que está causando aquela inflamação, tá certo? Então, quando a pessoa desenvolve uma bursite, geralmente é no ombro, né? Há um acúmulo maior de líquido nessa região que era para ter só o líquido sinovial, bom? E não é para existir esse líquido ali. Na articulação é só para existir o que? O líquido sinovial, aquele gelzinho, tá bom? Então, a partir do momento que entra um líquido a mais que não Professora, certo? Ele precisa ser retirado ou ele precisa ser infiltrado, tá certo? Pode falar. e é causada por movimentos repetitivos? A questão da lesão por esforço repetitivo já é outra coisa, que é alerta, Entendi. mas não necessariamente é causadora de bursite. Bom, Porque eu descobri por causa de um movimento que eu fazia muito. foi. E aí, a questão, gente, da bursite não ser artrite é porque não é uma doença autoimune. É devido a uma agressão que existiu naquele lugar. Certo? Se essa lesão por esforço repetitivo, ela é algo que é muito incidente, prevalente, ocorre muito, 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 pode ocasionar, sim, uma bursite. Certo? Ok? Por nada. Então, vamos lá. Em relação aos fatores de risco, características que essa pessoa pode ter, né? E que vão meio que deixar essa pessoa mais vulnerável, mais exposta, por o fato de desenvolver uma artrite reumatoide. Bom, a questão da idade, apesar de sabermos que é uma doença que ela não tem faixa etária definida, pode acometer desde o mais jovem até o mais idoso, mais óbvio, pessoas mais idosas, elas estão mais vulneráveis, elas estão mais predispostas, tá certo?
A questão do gênero, tá bom? Quando eu falo em gênero, eu estou dizendo que é muito mais incidente, é uma doença que ela incide mais, ela ocorre mais em indivíduos de sexo feminino. A mulher tem que carregar o mal de todo jeito, né? O lúpus é com a mulher, a artrite é com a mulher. Gente, como assim? Penso, né? A questão da obesidade, gente, do sobrepeso. É algo muito simples de visualizar. Porque uma pessoa que ela é obesa ou que tenha pelo menos um sobrepeso, é aquela pessoa que tem uma estrutura física mais avantajada, digamos assim. E queira ou não queira, o peso desse corpo vai fazer uma pressão maior nessas articulações, não vai não? Principalmente no joelho, do tornozelo. É chumbo para essas articulações aguentar todo esse peso, né? Então, geralmente, pessoas obesas, elas quase sempre têm artrite, certo? Por essa questão de biomecânica, que a gente chama, né? A mecânica associada ao corpo humano, tá bom? Então, queira ou não queira, se o meu corpo exerce uma pressão, uma força maior, certo? Nessas articulações, é claro, é indiscutível que essas articulações elas vão desgastar mais rapidamente, mais facilmente, tá bom? Em relação à ocupação, a pessoa que diz aí que descobriu uma bucite, desenvolveu uma bucite por questão de lesão por esforço repetitivo, quem foi que falou? Mose. Eu não sabia que tinha, mas eu descobri por causa de um ex-trabalho que eu trabalhava. Antes, perdão, perguntar, Mose, com que era que você trabalhava? Era auxiliar de embalagem, era no frigorífico de abate de animal. Pronto. Então, Professora, aquele movimento repetitivo todos os dias de trabalho, todos os dias de trabalho. Então, o movimento repetitivo associado ao que? Ao trabalho, à ocupação dela. Então, gerou, né, uma lesão por esforço repetitivo que evoluiu para uma bucite, tá bom? Oi, Inácio. em relação ao cisto nas articulações, principalmente do joelho, não é o aumento do líquido sinovial, não? O quê? Não entendi. O aumento do líquido sinovial. Eu, em relação ao quê que você falou? Cisto, nas articulações, principalmente do joelho, um cisto. Um cisto. Isso. Certo. Não é o aumento do volume? Sim. Sim. Tá certo. Eu pensei que era um líquido qualquer, mas não, é o líquido sinovial mesmo. Ah, pronto, eu tive uma. Como é? Meu Deus, que chama? Uma tendocinovite. Coisa que só eu arranjo. Do nada. Em 2017, meu tornozelo inchou de uma maneira de que eu fui dormir bem, no outro dia eu nem colocava o pé no chão. Eu já pensei, ó, gota? Meu asseguro foi normal, a não ser que tenha levado do dia para a noite. E assim, eu vou ser a exceção da exceção, porque gota é uma doença praticamente, essencialmente masculina, né? Ela é predominantemente masculina. Menino, e meu tornozelo só é demasiado, só é demasiado. Aí eu pensei logo, né? Vou ter que amputar a perna. A minha mãe tá com essa situação. É horrível, né? É péssimo. Aí fui fazer uma outra do pé. Aí o médico disse, você está com tendinossinovite. Aí eu, que lindo, que legal. Está com aumento de líquido na sua articulação. Eu disse, que lindo, do nada. Aí tive que entrar o quê? Com corticoide, né? Para barrar a inflamação desde o início da cascata, lembra? Que eu falei para vocês, que a cascata inflamatória ela é dividida em duas etapas. Anti-inflamatórios normais cortam a segunda etapa do processo inflamatório, ou seja, não cortam mal pela raiz. Já o corticoide corta o quê? Lá desde o início. Aí tive que entrar com corticoide. Mas dói demais, minha gente. Eu não sei onde que eu arranjei essa mazela, mas eu arranjei. E é péssimo, né? E tive que fazer fisioterapia depois, como quem não tem nada para fazer.
Toda tarde lá no estúdio de fisioterapia, eu digo, meu Deus, que danada de laranjada foi essa que eu arranjei, meu pai. Ela tá sofrendo. Claro. Ei, é muito ruim, é muito ruim. Não tem gelo que passe, né, Inácio? Não tem medicamento que passe. É péssimo. Provavelmente ela vai ter que ir para fisioterapia também. Já sei todo esse painel. Então, gente, a ocupação, o fato com que a pessoa trabalha também está muito associado a isso, né? Se eu faço movimentos repetitivos, como foi o caso de Mose, tá? É algo que pode contribuir, é algo que deixa a pessoa mais vulnerável ao desenvolvimento dessa doença, tá certo? E aí vocês podem pensar, professora, mas é algo que está meio que machucando, que está causando isso, então como é que é uma doença autoimune? Aí é que tá. Quando inicia o processo inflamatório, é como se o corpo perdesse o controle, perdesse a mão, perdesse a dose de que aquele processo inflamatório deveria ocorrer ali pontualmente, né? E aí ele entende que tem que disparar essa inflamação para o resto da vida, o bichinho descompensado, tá bom? Então, o sistema imunológico da pessoa passa a agir contra a pessoa mesma. Traição, né? Um negócio desse. Mas acontece, tá certo, gente? E aí, manifestações clínicas. Quando eu falo manifestações clínicas, eu estou falando o quê? Sinais e sintomas, não esqueça, tá? A questão da dor crônica, gente. Dor, sinal ou sintoma? Sinal. Sintoma. Sintoma. Só a pessoa sabe o que ela está sentindo. Eu consigo ver dor de Inácio? Não, ele pode me dizer, professora, eu estou morrendo. Eu estou olhando para ele, mas eu não estou vendo a dor que ele está sentindo. Então, é um sintoma, né? Limitações das atividades diárias, né? Sinal ou sintoma. Eu posso ver quando uma pessoa está limitada. Repita aí, professora, é o quê? Limitações das atividades diárias. Eu consigo ver quando uma pessoa está incapacitada. Consegue. Consigo, sinal, né? Perda progressiva dos movimentos, sinal ou sintoma? É sinal. Sinal. Certo? Porque, hein, gente, ocorre uma perda progressiva dos movimentos. Ei, volta lá no conceito do que é artrite, processo inflamatório que acomete o sistema músculo-esquelético. E se está associado à movimentação da pessoa, à biomecânica da pessoa, com certeza. Então, se está ocorrendo um processo inflamatório a nível do sistema músculo-esquelético, pode esperar que em um momento ou outro essa pessoa vai perder os movimentos. Perde de uma hora para outra, professora? Não, progressivamente, de pouquinho em pouquinho. Certo, gente? Beleza? Ok. Seguindo. Tratamento. E eu não sei, gente, qual é o agente causador específico dessa doença. É óbvio que eu não tenho como ter um tratamento medicamentoso direcionado para essa doença, né? Não é uma bactéria, então eu não posso usar, por exemplo, um antibiótico. Bom, se não é um parasita, eu não posso usar um antiparasitário, tá certo? Se não é um vírus, eu não tenho como usar um antiviral, muito embora, farmacologicamente falando, nós sabemos que não existe nenhum medicamento potente o suficiente para conter a replicação, a multiplicação de um vírus. Bom, eu posso diminuir como os antirretrovirais lá na HIV/AIDS, tá certo? Mas não existe um antiviral que seja específico para cada tipo de vírus, certo? É tanto que isso nós podemos trazer para a pandemia por Covid-19, que não tem nenhum medicamento. Vou insistir com vocês, não existe medicamento para o Covid-19. Tá bom, gente? E a gente vai entender o porquê, certo? Então, se eu estou falando de uma artrite, que eu não sei
qual é o agente etiológico, obviamente que eu também não vou saber o fármaco, o medicamento, o remédio específico para tratar aquela doença. Então, é uma doença que o tratamento está relacionado ao quê? Aliviar os sintomas. Então, é um tratamento sintomático. É um tratamento que não vai garantir que aquela pessoa se cure, tá certo? Então, o objetivo do tratamento da artrite é única e exclusivamente aliviar a dor. Essa dor que vem de onde, gente? Do processo inflamatório, certo? Em todo e qualquer processo inflamatório, não existe essa inflamação que essa pessoa não sinta dor, certo? Uma inflamação, mínima que seja, vai gerar dor. E quem é que gosta de sentir dor, né? Então, em se tratando do tratamento para artrite, é um tratamento que tem como objetivo o quê? Aliviar a dor. Essa dor vem do nada, professora? Não, estamos falando de um processo inflamatório, tá certo? Então, vai sim ocorrer o quê? Dor. E aí eu posso entrar, né? Com duas classes medicamentosas, tá certo? Os anti-inflamatórios não esteroidais, escrevam aí no caderninho de vocês. Anti-inflamatórios não esteroidais, aqui, ó, gente. Anti-inflamatórios não esteroidais, que nós abreviamos pela sigla de AINES. Anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Exemplo, professora, de um anti-inflamatório não esteroidal: nimesulida, ciclaflam, naproxeno, certo? Esses que são vendidos, geralmente, de forma que não precisa ter receituário em farmácia, não é um medicamento de controle especial, certo? Quando eu falo em corticosteroides, gente, eu estou me referindo ao que a maioria das pessoas chamam de corticoides, tá certo? E aí sim, corticoides são anti-inflamatórios esteroidais. Bom? E aí, esses corticoides, eles atuam bloqueando, certo? A cascata inflamatória desde o início. O popular, né? Cortar o mal pela raiz. Exemplo, gente, de corticoides. Prednisolona, dexametasona. Vou dar uma dica farmacológica para vocês. Todo medicamento, gente, que termina em ona, o nome da droga, certo? Porque existe o nome do fármaco da droga, né? E existe o nome do medicamento que é vendido comercialmente, tá certo? Por exemplo, a dexametasona, ela é conhecida comercialmente, até no ambiente hospitalar mesmo, como Decadron. Isso mesmo. Mas o nome da droga específico é dexametasona, tá bom? Que eu tomei dexacetaneurinha, a injeção. O citoneurin é um complexo específico de vitaminas do complexo B que estão associadas ao sistema nervoso, né? Citoneurin, uma injeção vermelha, né? E dói, viu? Dói. Toda injeção que ela é mais viscosa, que tem a consistência oleosa, como anticoncepcional injetável, ou medicações que tenham cor, gente, essa injeção aí de citoneurin é bem vermelha, sempre em relação à consistência e cor,
São medicações que elas doem mais quando são administradas, tá certo? Então, vejam, gente, que o que é que existe de comum aqui nos nomes dessas medicações? prednisolona, dexametasona. Então, a maioria dos medicamentos que terminam em ona, são o quê? Corticoides, tá certo? Então, professora, se eu comparar farmacologicamente falando, corticoide e anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, quais vão ser os mais potentes? Corticoide ou AINE, gente? Corticoide. Corticoide. Corta o mal lá pela raiz, né? Mas aí, ao mesmo tempo que ele corta o mal pela raiz, é uma faca de dois gumes. Bom, é um medicamento que é muito bom para conter o processo inflamatório, porque corta a via de inflamação desde o início, tá bom? Mas é um medicamento que gera muitos efeitos adversos, muitas reações adversas, dá uma descompensada, dá uma bagunçadinha em vários sistemas do nosso corpo, principalmente se ele for tomado por um período superior a 7 dias. Se vocês prestarem atenção, geralmente os médicos, quando prescrevem uma corticoidoterapia, ou seja, um tratamento medicamentoso baseado em corticoide, eles tentam, ao máximo, não ultrapassar 7 dias. Porque uma vez essa pessoa tomando esses medicamentos por mais de 7 dias, vai começar a ocorrer um desequilíbrio, uma descompensação em vários sistemas do corpo. Bom, o que não é a ideia de consertar uma coisa e desmantelar a outra. Oi, pode falar. Causa esquecimento também, não causa? A pessoa não fica muito normal, não. Misericórdia. Já se tomar por mais de 15 dias. Eu já tive a experiência de Né? tomar. Falta 5 dias, 14 dias no meu. Que eu não dormia bem de jeito nenhum. Menino, meu sono era perturbado. Meu sono já é perturbado, né? Porque eu sonho com meus técnicos, eu sonho com os babados. Aí eu não dormia. Era noite agitada. E dá uma hipersudorese. Vocês já sabem que eu suo muito, né? Imagina tomando corticoide. Bicas e mais bicas. Tá certo? Então, gente. Deixa a gente inchada o corticoide mesmo? Deixa, mulher, porque já tá em líquido. Tá certo? Então, gente, em relação ao tratamento medicamentoso, eu tenho duas opções, certo? Em se tratando de artrite, que vão ser anti-inflamatórios ou corticoides, a depender do nível que essa crise de artrite reumatoide esteja, né? Se for aquela crise bem intensa, só vai rolar corticoide, certo? E preferencialmente endovenoso, intravenoso, né? Porque o que? Vai disparar o efeito da medicação muito mais rápido. Ou intramuscular, tá bom? E aí, anti-inflamatórios, eles vão ser viáveis, eles vão ser interessantes numa crise que ela não é tão severa, que não é tão agressiva, tá bom? Mas aí o uso tanto de AINES quanto de corticosteroides justifica-se pelo fato de estarmos falando de uma doença o quê? Inflamatória. E a função desses medicamentos é agir no corpo cortando o quê? A inflamação. Tá certo? Ok, gente, beleza? Aí, então vamos seguindo. Fibromialgia. Tá certo? Olhando para a palavra fibromialgia, tá? Qual é o sufixo dessa palavra? Algia. Dia. Algia. Vocês sabem o significado da palavra algia? É dor, viu, gente? Algia é dor. E mialgia são dores musculares. Tá certo? Aí, se eu falo fibromialgia, esse fibro está associado ao fato dessa pessoa também com dores de tendões e ligamentos. E de Maria, professora, ei,
Pensa aí numa doença que eu não tenho e ainda assim não desejo que ninguém tenha, porque é muito triste. Professor, a esposa do meu professor de física do ensino médio, ela tinha. E ele, às vezes, saía para casa, assim, correndo, porque ela entrava em crise, era uma coisa, assim, absurda, de ter que tomar, às vezes, diazepam e outras drogas para tentar se acalmar, porque é muito forte. A dor Menina, que ela passava toda. é uma dor que a gente chama na área da saúde, gente, de dor com caráter lancinante. Gente, uma dor lancinante é uma dor que ela é tão forte, ela é tão intensa a ponto de deixar a pessoa descompensada mentalmente falando. A pessoa fica louca com a dor que está sentindo. É uma dor que não dá para aguentar. Né? Não é aquela dor que você consegue ficar deitadinho, quietinho, esperando passar, não. É uma dor que até arranca seu juízo, tá certo? Então, a dor da fibromialgia é uma dor lancinante, tá certo? E pela definição dos elementos morfológicos da palavra, se eu tenho que algia significa dor, mialgia são dores musculares, e pego o prefixo fibro, e aí vocês puxem uma setinha aí e coloquem tendões e ligamentos, tá bom? Então, é uma síndrome, certo? Quando eu falo em síndrome e doença, gente, a diferença entre doença e síndrome é que a síndrome, ela reúne manifestações clínicas de diferentes doenças, ou seja, é um combo, né? Então, é uma síndrome crônica, tá certo? Ou seja, uma pessoa que é diagnosticada com fibromialgia, ela nunca vai se curar. Eu tinha uma professora de matemática do ensino médio que ela tinha fibromialgia. E, nossa, nos dias que ela estava em crise, ela não conseguia nem dar aula pra gente, né? Então, é uma síndrome crônica caracterizada por dores musculares difusas. Quando eu falo em dores difusas, gente, é aquela dor que eu não sei chegar num hospital e dizer, Carol, eu tô com a dor nesse músculo aqui. É uma dor que compromete todos os músculos do seu corpo. Você não consegue dizer uma região do seu corpo que não doa, tá certo? Então, é caracterizada por dores musculares difusas, certo? E que, como não bastasse acometer todos os músculos do seu corpo, acomete também o quê? Tendões e ligamentos, que são estruturas anatômicas responsáveis por também possibilitar o quê? O movimento, tá? A mão da gente só se movimenta devido aos ligamentos. Se vocês tivessem a oportunidade de ver uma peça anatômica natural de uma mão, vocês iriam ver que a mão dissecada, ela é composta por vários ligamentos que partem do punho até cada uma das falanges, até cada um dos nossos dedos. Isso aí vocês conseguem encontrar em Instagram de anatomia, por exemplo. E são inúmeros ligamentos, certo? Da mesma forma que eu tenho tendões, tá? Então, eles facilitam, eles possibilitam a movimentação de membros. Vixe, professora, então uma pessoa que tem fibromialgia, ela mal consegue se mexer em crise? Mal consegue se mexer. Até o fato dela ficar deitada em cima de uma cama dói o corpo todo. Né? Então, eu acho essa imagem perfeita para estimular a energética mental da pessoa do que é uma pessoa com fibromialgia. Oi. A senhora falando aí, lembrei de um aluno que fazia a ENF 18, a Islane. Ela sofria muito. Hã? Sei quem é, a Islane foi minha aluna. Eu sabia que a Islane tinha fibromialgia, não. Tinha. Já chegou muitas vezes na sala de aula em crise, que até a gente olhar para ela, ela já estava procurando briga. Entendeu? Assim, não é justamente.
Depois, quando passava né, terminava a aula, que ela ia explicar a situação, por que que ela estava daquele jeito, né? Mas realmente era um sofrimento, viu? Era não, é. Né? Então, essa imagem, ela esboça de forma visual o que, teoricamente, é uma pessoa ter fibromialgia. É como se a pessoa tivesse levado uma surra mesmo, tivesse machucado, tivesse cheia de hematomas. E quando a gente está com um hematoma decorrente de um trauma, de alguma pancada, de algum machucado, só em tocar dói, né? Justamente. E aí você imagina você com vários hematomas no corpo, sendo que eles não são visíveis, tá bom? Essa imagem aí, gente, é só para estimular vocês pensarem como é que, teoricamente, se sente uma pessoa portadora de fibromialgia. Porque a pessoa que tem fibromialgia, quando a gente olha para o corpo dela, a gente não vê nada. Não tem nenhum hematoma, não tem nenhuma vermelhidão, não sejam enviesados, não sejam, como é que eu posso dizer, levados a pensar que uma pessoa com fibromialgia, o corpo dela fica dessa maneira. É só para vocês imaginarem, é como se tivesse com todas essas lesões internas, esses hematomas internos, a gente não consegue ver a olho nu. Mas é só para demonstrar visualmente como é que, teoricamente, uma pessoa com fibromialgia se sente, toda dolorida, né? E dói muito. Essa minha ex-aluna, que não é a Islana, é outra que é técnica minha, inclusive de uma escala minha, ela, além de ter artrite, ela tem fibromialgia e tem tireoidite de Hashimoto, ou seja, ela não tem a glândula tireoide. Faz reposição hormonal de T3 e T4, o combo completo. Então, imagina aí com essa pessoa com uma crise de fibromialgia e artrite no mesmo dia. Homem, é você pedir para ver Jesus, literalmente. E aí, gente, de novo, mais uma vez, não existe uma causa específica, a etiologia da fibromialgia é desconhecida, da mesma forma que a etiologia do lúpus eritematoso sistêmico é desconhecida, a gente não sabe o que é que causa o lúpus, não sabemos o que é que causa a artrite, não sabemos o que é em específico que causa o que? A fibromialgia. Só para vocês verem como o corpo da gente é cheio de mistérios, não é verdade? Então, a etiologia é desconhecida, tá? Da fibromialgia. Bioquimicamente falando e neurologicamente falando, as pessoas que são portadoras de fibromialgia, elas têm uma baixíssima quantidade do neurotransmissor chamado serotonina, tá bom? E esse neurotransmissor, quando eu falo em neurotransmissores, gente, eu estou me referindo a substâncias que são produzidas lá pelos neurônios, sistema nervoso central, tá bom? E, como o próprio nome diz, sistema nervoso central, o centro é o que rege todo o nosso corpo. Então, em se tratando de neurotransmissores, NT, a serotonina, ela é conhecida como neurotransmissor que é responsável por deixar uma pessoa alegre, por deixar uma pessoa, por exemplo, que gosta de uma determinada comida, sentir vontade, sentir o desejo de comer aquela comida. Serotonina está relacionada ao humor da pessoa, a essa pessoa estar bem-humorada ou mal-humorada, tá certo? Serotonina também está relacionada à questão da libido sexual, a vontade de ter relação sexual, tá certo? Então, o que é que os estudos mostram? Que pessoas com fibromialgia, elas têm a serotonina muito baixa. Então, podem prestar atenção que pessoas com fibromialgia, elas são mais introspectas. Elas não são pessoas tão comunicativas, porque elas são essencialmente tristes. Certo? Imagine você conviver com essa dor e saber que você vai morrer com ela, que você não vai se curar.
né? Imagina você saber que você está bem, mas esse estado de bem-estar não é definitivo, a qualquer momento você pode ser acometido por uma crise, né? Pessoas que têm fibromialgia são aquelas pessoas que têm um humor mais deprimido, tá certo? E isso tudo porque... Silvia, Oi? mas a fibromialgia, ela já vem acometida também de uma depressão, não é isso? Isso, é isso que eu estou dizendo, que geralmente pessoas com fibromialgia, elas são depressivas. E por que que elas são depressivas? Devido a esses níveis baixos de serotonina, que faz parte da fisiopatologia da fibromialgia. Não existe uma pessoa que tenha fibromialgia que tenha esses níveis de serotonina adequados. Então, se a serotonina está abaixo do nível normal, consequentemente essa pessoa vai ser o quê? Depressiva. Certo? São pessoas também que apresentam desequilíbrios hormonais, tá certo? Vejam minha ex-aluna, que tem tireoidite de Hashimoto. T3 e T4, que são os hormônios da tireoide dela, são baixíssimos. Então, há desequilíbrio hormonal, né? São pessoas que são bastante tensas, né? Principalmente quando estão na crise, como a colega falou sobre a aluna da F18, que quando estava em crise, olhou para ela, era pau. Então, são pessoas muito tensas, são pessoas muito estressadas, principalmente se elas estiverem o quê? Em um episódio de crise. Certo? Beleza? Manifestações clínicas, gente, da fibromialgia do generalizado, né? Se é uma doença que acomete músculos, tendões e ligamentos, você sente dor no corpo todo, porque qual é a parte do nosso corpo que não existe músculo, tendão e ligamentos, né? A questão da fadiga, certo, gente? O processo de dor, de você sentir dor, é algo que suga muito sua energia. Se você é um dia com crise de enxaqueca, eu, pelo menos, parece que estou morta em cima da cama. Né? Sem contar que isso gera o estresse. Se eu tiver com dor de cabeça, eu fico em tempo de atirar a pedra na lua para ver se chega lá. Se chega lá, se alguém pega e joga de volta para mim. Então, a pessoa fica muito estressada, né? Se você está com um nível de estresse elevado, por mais cansado que você esteja, você não consegue dormir direito. Então, você tem alterações do padrão de sono, tá certo? A questão da cefaleia, né? Se você está sentindo dor direta, se você está fadigado, se você está cansado, seu corpo vai responder também por intermédio de disparar o quê? Uma dor de cabeça, certo? E aí, gente, mais uma vez, eu trago como enfoque, tá, a questão de que essas pessoas que têm fibromialgia, elas têm sim o psicológico comprometido, certo? Elas têm distúrbios emocionais, sim, né? Porque imagina você ter algo que incapacita de fazer coisas do dia a dia, como essa minha professora de matemática, que quando estava em crise, ela amava dar aula, amava matemática. Quando ela estava em crise, ela não podia ir dar aula. Isso não é bom, né? A gente não poder fazer coisas que a gente gosta, né? Geralmente, existe uma contraindicação de gestação para as mulheres que têm fibromialgia, tá bom? Então, eu acredito, né, que a maioria de nós mulheres tem o sonho de ser mãe, certo? Aí você saber que você não pode ser mãe devido ao fato de você ter essa doença. Então, isso mexe com o emocional, isso mexe com o psicológico da pessoa. Fora que se for um nível muito avançado do quadro clínico, é uma pessoa que nunca vai poder trabalhar. Vai ter que viver em cima da cama, prostrada. Então, isso é algo muito entristecedor para a pessoa que tem a doença. Tá certo, gente? Em relação ao diagnóstico, tá? Eu já falei em outras aulas para vocês
que não existe um diagnóstico específico para fibromialgia, né? Não existe um exame laboratorial, não existe nenhuma taxa que eu avalie no sangue que diga, daí é indicativo, é o caminho das pedras para uma fibromialgia. Como nós temos lá na gota, que nós podemos fazer a dosagem do ácido úrico sérico, dos níveis de ácido úrico onde? No sangue, tá bom? E aí esse ácido úrico dando elevado já é bem sugestivo de uma gota, né? Como eu provi hoje o exame do esposo da minha técnica, eu disse, eita, o ácido úrico dele está bem elevado, ele tem gota? Aí ela disse, não sei. Aí eu, né? É bem sugestivo, viu? Ele tem que diminuir a ingesta proteica, principalmente deixar de beber cerveja. Já acaba com tudo. Chuta o castelo da pessoa. Não pode comer carne vermelha e nem pode tomar cerveja. Aí eu disse, procure um reumatologista, viu? Porque provavelmente ele tem gota e se vocês não procurarem, mais cedo ou mais tarde, ele vai apresentar uma crise aí. E vocês não vão saber o que é. E é gota. Bom? Então, não existe um exame sugestivo em se tratando de fibromialgia. Não existe exame de sangue, não existe exame de imagem, certo? Então, como é que é feito, professor, esse diagnóstico? Só baseado nos sinais e sintomas, ou seja, nas manifestações clínicas desse paciente, tá bom? Quando eu tive essa tenossinovite aí, eu fui para um reumatologista, né? Aí a primeira pergunta que o homem me faz: existe algum caso na sua família de fibromialgia? Eu disse, não. Aí ele foi e disse, Silvia, porque não existe um exame? Eu disse, Aí ele disse, mas aí para anular a possibilidade de ser uma fibromialgia, a gente tem que ir cercando ao redor, né, todas as doenças reumatológicas, e aí tem que ir negativando cada possibilidade, e aí se todas as possibilidades possíveis e imaginárias negativarem, só resta uma, fibromialgia. Eu digo, tá repreendido, em nome de Jesus. Era só o que faltava, né, para mim também. Então, eles fazem o diagnóstico da fibromialgia baseado nos sinais e sintomas desse paciente, certo? E a partir da negativação de outros exames específicos que existem em relação a determinadas doenças reumatológicas, certo? Então, se todos os possíveis, todas as alternativas negativaram, só resta uma premiação, fibromialgia, certo? Tá Então, tendo racha aí na rua, é? tem, visto, aqui tá meio assim, estranho, sabe? Sei não, o que é isso, não. Então, não existem exames laboratoriais que confirmem a patologia, como eu falei para vocês. Se é uma doença crônica, que eu não sei a etiologia, eu não sei o que causa aquela doença, eu não tenho um medicamento específico para tratar aquela doença, né? Então, é um tratamento que ele é o quê? Sintomático, tá bom? Aliviar os sintomas, aquelas dores intensas que a pessoa está sentindo na crise de fibromialgia, às vezes tem que partir até para morfina, e a morfina, que é um analgésico extremamente potente, é um analgésico opioide, certo? E aí, quando eu falo em analgésico opioide, eu estou falando na classe medicamentosa de analgésico mais potente, tá? E às vezes, para pessoas que estão em crise de fibromialgia, morfina é a mesma coisa que nada, certo? E aí entra, eu acho que foi Carol Antunes que falou da questão da pessoa tomar um diazepam, um benzodiazepínico, para quê? Para aliviar a dor, professora? Não, é simplesmente para apagar a pessoa, fazer ela dormir, porque ela dormindo, ela não vai ter a consciência de que está sentindo dor, porque não existe nenhum analgésico que seja potente o suficiente para ceder aquela dor, certo? Então, o que é muito indicado também para pessoas com fibromialgia? Fazer atividade física regularmente. Da mesma forma que lá na artrite, a prática de exercício físico, a prática de atividade física
faz com que a incidência, que a ocorrência dessas crises, elas diminuam em quantidade, tá certo? Acaba ocorrendo um espaçamento maior entre uma crise e outra, tá certo? É indicado também que essa pessoa que tem fibromialgia, é indicado que ela tenha acompanhamento psicológico e emocional, né? Principalmente devido ao fato que dessa pessoa, fisiologicamente falando, mais especificamente neurofisiologicamente falando, ela tem níveis muito baixos de serotonina, que é um neurotransmissor. Então, provavelmente, essa pessoa ela é o quê? Depressiva, né? Então, precisa desse apoio psicológico e, às vezes, até psiquiátrico, né? Porque ela vai precisar fazer o uso de antidepressivos, e antidepressivos só podem ser prescritos por psiquiatras, tá bom? É indicado também a prática de massagens, a massoterapia, né? E a acupuntura, tá certo? A acupuntura é uma técnica de terapia alternativa fantástica. É um alô aí para Cledson, que ela é derivada da medicina chinesa, né? E na medicina chinesa, eles estudam muitos pontos específicos do nosso corpo, né? Cada ponto do nosso corpo tem uma ligação com um órgão, com um sistema diferente. E aí é desenvolvida uma técnica de agulhamento, né, de acupuntura, nesses pontos específicos. E, nossa, quem já teve a oportunidade de se submeter a uma sessão de acupuntura é algo muito bom. É surreal, bem gostoso. Certo? Então, as terapias alternativas, elas entram aí, tá certo? E demonstram resultados muito positivos, tá bom? Gente, até aí, alguma dúvida, alguma colocação? Tá tranquilo? Podemos seguir? Nenhuma, tudo de boa. Oi? Nenhuma, tudo de boa. Né? Tudo de boa? Tá. Ok, gente. Então, por hoje, é só uma aula bem simples. Certo? Professora, Oi? falou das doenças da articulação aí. Artrose não se encaixa em nenhuma dessas aí, não? A artrose se encaixa sim, Jairo, mas a artrose, ela é a artrite que cronificou. Ah, tá. Entendeu, boys? Entendi. Então, professora, a artrite ela é uma doença